Muito boa tarde, mais uma terça-feira, coisa boa, né? A gente está aqui tendo essa chance de aquietar o nosso coração nesse mundo tão conturbado. Gente, as coisas estão efervescentes, então a gente tem que estar muito vigilante, muito centrado, pensando positivo, mesmo às vezes nas maiores dificuldades que temos que enfrentar. A gente tem que pensar para frente e para o alto, agradecer. Quando a gente acorda de manhã, bem dizer a vida, nós retornamos para a matéria. E quando vamos descansar da mesma forma, né? Vou deitar o meu corpo, mas estou lúcida para continuar o meu aprendizado no decorrer da noite. Então a gente tem que aproveitar realmente, porque aqui para nós todos é apenas uma escola, né? Então vamos curtir o aprendizado para a gente sair aprovado. Porque olha, as coisas estão complicadas, então é importante a gente estar focado realmente em estar bem e sair bem e vencer as nossas limitações, né? Então vamos à nossa prece. Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa tarde, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estar. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, nos dando a tranquilidade e o bom ânimo nessa tarde. A justiça das aflições, antes de nós iniciarmos, gostaria de pedir para todos terem em mente durante essa nossa conversa, sempre a primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus, e o mundo espiritual responde que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por que é importante a gente fixar isso? Porque diante das aflições, muitas vezes, a gente esquece de Deus, ou coloca em dúvida se realmente aquilo que está acontecendo conosco, se não é injusto, porque toda vez que a gente pensa que é injusto, a gente imagina que nós não deveríamos passar por isso. Como Deus é o nosso Pai, causa primária de todas as coisas, a gente está colocando em dúvida nesse momento, né, a justiça de Deus. A gente vai encontrar que a aflição, a definição, né, no seu sentido mais amplo, refere-se a um estado de sofrimento físico ou emocional. É um termo que expressa uma profunda sensação de desconforto, de angústia ou dor. Quando falamos de aflição, geralmente estamos nos referindo a experiências que podem variar de tristezas cotidianas a crises existenciais. O nosso corpo e nossa mente interpretam a aflição de maneira diferente. Cada um de nós vê e entende a aflição de maneira diferente, né? Podemos sentir uma aflição que chega a ser palpável, causando-nos dor no peito ou nó na garganta. Em outras situações, a aflição pode ser mais sutil, manifestando-se através da ansiedade ou do medo. É interessante notar que a aflição não diz respeito apenas ao sofrimento individual. A aflição pode ser coletiva, né? Um exemplo mais recente foi o episódio aí do Covid, né? Que foi uma aflição coletiva, né? E aí tem várias alternativas dentro dessa aflição, né? Porque em muitos casos as pessoas, por não saber quanto tempo ia durar, pensavam que agora vai ser para sempre, né?
Porque a gente também não tem lembrança das outras encarnações nossas. Na Europa, por exemplo, na Idade Média, existiu também uma epidemia terrível, morreu mas muita gente, que foi a peste, né? Ainda mais que ninguém não sabia nem o que transmitia tudo aquilo, né? Então, as questões, hoje em dia, pelo menos, a gente já sabia o que estava transmitindo o Covid, mas também não resolveu nada, né? E, vamos dizer assim, a aflição, de certa maneira, passou. Muitas pessoas não superaram até hoje a aflição. Por isso que a gente vê que a aflição ela é diferente para cada uma das pessoas, né? Tem pessoas que, inclusive, nem tomaram conhecimento do problema do Covid, continuaram com uma vida normal, né? Muitas pessoas achavam que os moradores de rua iam ser os primeiros a morrer, porque, né, estão expostos a tudo, nem pegavam Covid, né? Então, a questão toda, nesses casos, é justamente uma questão de como a gente olha para os problemas e como que a gente vai reagir aos problemas que nos afligem, né? Mas, nas bem-aventuranças, Jesus, entre outras bem-aventuranças, falou: bem-aventurados os aflitos. E realmente é muito difícil de a gente entender o que Jesus quis dizer com isso. E muitas vezes, até hoje, a gente não entende, né? A doutrina espírita, ela ajuda principalmente no sentido de que os problemas que nos afligem, eles não existem somente nesse período que a gente está aqui, desde o dia que a gente nasceu, né? Desde o primeiro choro até o último respiro. A doutrina espírita mostra para nós que não é só esse período que a gente deve analisar ou deve refletir a respeito, né? A gente já esteve aqui encarnado diversas vezes e, infelizmente, gente, tem que dizer para vocês, a gente ainda vai voltar algumas vezes, né? Porque o problema que a gente passa agora, as soluções que a gente vai encontrar para a nossa caminhada como ser imortal, não vão ser solucionadas nessa encarnação, não. Tem uma conhecida que falou que leu que as etapas, né? Ela se referiu aos degraus da evolução. Cada degrau levaria aí em torno de 10 mil anos. Aí eu olhei para ela e falei assim, 10 mil anos? Ela falou, você achou muito? Eu falei, não, eu achei muito pouco. Talvez 10 mil encarnações, né? Não fala isso, Roberto. Eu falei, olha só, se nós somos naturais do planeta Terra, a ciência diz que os primeiros seres assim parecidos conosco começaram a existir há 40 milhões de anos atrás. Se a gente faz parte desses, nós já estamos há 40 milhões de anos aqui. E será que a gente progrediu tanto assim? Não sei, mas enfim, isso não é uma preocupação nossa, porque o importante é a gente procurar viver um dia de cada vez. Não adianta pensar no passado, que não pode mudar nada, que já passou, e não adianta a gente ficar se preocupando demais com o futuro, porque a gente vai descobrir hoje, a gente vai descobrir como vai ser amanhã, somente amanhã. Tem muitos casos que amanhã a gente já não vai estar mais encarnado. Também é possível.
Mas então Kardec explana aqui que ele conversou com o mundo espiritual nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a conclusão dele é a seguinte: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E, gente, não precisa procurar o sofrimento, não. Porque o sofrimento, ele faz parte da nossa existência num planeta como é o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Ou seja, nós estamos aqui para sofrer? Não. Nós estamos aqui para aprender. O sofrimento ou a aflição é porque a gente ainda precisa de alguma coisa mais forte, alguma coisa mais incisiva, para que a gente lembre daquilo que a gente não deveria ter feito. Então, o importante, ele volta a dizer aqui, que desde que a gente admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça e toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Então, todos nós que estamos sentados aqui, cada um de nós tem alguma coisa que nos incomoda, todos nós temos os nossos problemas, as nossas aflições, e elas variam, elas não são iguais, porque nós não somos iguais. Todos nós somos um diferente do outro. E aí, vamos dizer assim, mesmo depois de tantos anos da publicação do Livro dos Espíritos, a gente fica pensando como que é que o pessoal, naquela época de Kardec, podia entender o que nós entendemos hoje em dia. Porque naquela época não existia, como a gente sabe hoje em dia, o teste do DNA, que mostra que cada um de nós é completamente diferente do outro. Não existe nenhum organismo físico igual dentro da população do planeta Terra. Aí fica fácil de entender que se não existe organismo físico, realmente também não existe nenhum espírito igual ao outro. E todos nós fizemos caminhadas diferentes. E nós estamos aqui hoje juntos, mas isso às vezes não significa nada. Só significa uma coisa, que hoje pela manhã nós decidimos que a gente estaria aqui às 15 horas. Eu já decidi há mais tempo porque eu tinha o encargo da palestra hoje. Mas todos nós, hoje de manhã, nos decidimos. E é coincidência? Com certeza que não é. Cada um de nós está aqui por algum outro, um motivo ou outro. O importante é que esses momentos que a gente esteja aqui sejam momentos bem aproveitados. E aí a gente vai poder entender, de certa maneira, que o importante é a gente entender que o espírito não sofre ou se alegra. Ele aprende. Porque o espírito é que faz com que esse organismo físico que a gente vê, né, funcione. Ele leva as informações para o corpo para ele transmitir, mas recebe também aquilo que o organismo físico transmite para ele. E isso são as coisas que vão ficar gravadas
para a nossa continuidade da nossa caminhada. E essas coisas que vão ficar gravadas é que são o ensinamento que a gente precisa. Por que é que nós estamos aqui nesse momento e estamos aqui aprendendo alguma coisa com relação a isso? É porque nós precisamos, de alguma maneira, ter essa informação para a continuidade da nossa caminhada. Então, na questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro? Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todas as pessoas? E o mundo espiritual responde bem sucinto, como ele sempre responde: com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, com relação à necessidade material, a gente vai colocar aí já mais de 50% das nossas aflições. Por quê? Raramente a gente está satisfeito com o que é necessário. E aí começam as aflições. E com relação à vida moral, a consciência e a fé no futuro, a consciência tranquila é aquilo que Jesus deixou para nós, né? Quando perguntaram a ele qual o mandamento mais importante, e ele então resumiu aqueles 10 mandamentos em 2, disse: amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro que é não menos importante, que é amar o próximo como a si mesmo. E aí, nesse momento, a gente vai ver que a consciência tranquila, nossa, só pode ser se a gente fizer como Santo Agostinho recomendou. Antes de dormir, a gente fazer uma reflexão e perguntar a si mesmo: será que eu hoje fiz tudo corretamente? Todas as minhas ações foram corretas? Eu agi assim como Jesus propôs, de amar ao próximo como a si mesmo? E se a gente tiver uma resposta que não é bem positiva, a gente vai ter que, então, se propor a, no próximo dia, rever o nosso modo de vida. E aí vem uma grande dificuldade para nós, que o aprendizado que a gente vem fazer nessa encarnação é o autoconhecimento. A gente se conhecer. E isso é uma coisa muito difícil. Tem pessoas, né, que de manhã, na hora de fazer a maquiagem, nem se olham muito no espelho, não. Porque se fixar o olhar, né, ou na hora que a gente vai fazer a barba de manhã, a gente nem presta muita atenção, não. Tem gente que prefere fazer até a barba no chuveiro, que aí não precisa olhar no espelho. Porque a gente olha e fala assim: não fui muito com a cara dessa pessoa que eu estou vendo aí. Ele não está agindo assim como eu acho que ele deveria agir. E isso aí é um grande problema para nós. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Que é justamente, né, essa questão da posse do necessário. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco
de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença. Deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verificam se, as mais das vezes, não poderão dizer: se houvesse feito ou deixado de fazer alguma coisa, não estaria em semelhante situação. O que acontece? Muitos de nós, espíritas, quando a gente passa por algum problema, a gente tende logo a dizer assim: é porque eu numa outra encarnação fiz isso, fiz aquilo outro. Realmente, muitas coisas que a gente passa na nossa encarnação podem ser consequência de coisas que nós fizemos no passado. Mas a maior parte dos problemas que a gente passa nessa determinada encarnação é de problemas que a gente causou nessa encarnação mesmo. Não tem nada a ver com o passado. E aí já começa o problema de que a gente não encara os nossos problemas que nós causamos com seriedade. A gente coloca a culpa na sociedade, a gente coloca a culpa em outras pessoas que convivem conosco, a gente coloca a culpa no governo, né? A gente coloca a culpa, enfim. A gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar a nossa responsabilidade para os problemas que nós passamos. E, muitas das vezes, eu mesmo há pouco tempo, uma pessoa conhecida, assim, do círculo de amizades, parou de acreditar em Deus. Parou de acreditar em Deus. Mas por quê? Não é possível. A minha sobrinha, com 2 crianças pequenas, morreu de câncer. Como que Deus pode permitir uma coisa dessas? Então, realmente, imagina uma pessoa que é afetada só indiretamente, como que pode simplesmente achar que Deus não poderia permitir uma coisa dessa? Mas a gente sabe que esse evento acontece demais, né? Eu, durante alguns anos, participei bastante intensamente do tratamento de uma sobrinha que veio a desencarnar com 19 anos, eu acho, e com 19 anos. E a gente ia toda semana no INCA, que é o Hospital do Câncer lá no Rio de Janeiro, e a gente não via 1, 2, 3 jovens e crianças sendo tratadas, não. Havia muita gente. Via muita gente. Mas por quê? Deve ter uma razão. Se a gente acredita que Deus é todo misericórdia, todo amor e todo bondade, com certeza não é Deus que está propondo isso. Deve ter alguma outra razão. Né? Na antiguidade, se acreditava que os filhos pagavam pelos pecados dos pais. Então uma passagem bem conhecida do cego Bartimeu, a criança que nascia com algum problema não tinha direito nem de ter um nome. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Ele não tinha nome, porque ele era resultado de pecado de algum
do pai ou da mãe. Então era uma visão equivocada. Hoje nós sabemos, através da doutrina espírita, que tudo aquilo que a gente passa é consequência de alguma coisa que a gente fez no passado. E nesse caso, por exemplo, se a gente tem algum problema de saúde mais grave, que é incurável, né? Deve ter sido ocasionado por alguma coisa que a gente fez no passado. Alguma coisa que, por exemplo, não estou aqui julgando, né? Mas como é uma coisa assim bastante conhecida, de pessoas que numa encarnação anterior fumavam e depois vem com um problema de um câncer no pulmão. Mas por quê? Consequência? Porque fumam? Não. É muito simples de entender. O organismo físico, ele está ligado a nós, seres imortais, através de uma ligação que a gente chama de perispírito. E tudo que acontece no organismo físico é registrado nesse perispírito. Então, alguma coisa que o organismo físico passa vai ficar marcado no perispírito e numa próxima encarnação aquilo vai ter que extravasar. O importante, desculpe gente, isso aqui não é importante não. Isso aí vai ser colocado, né, num dia. O importante, sim, sou eu ser imortal e aquilo que me permite viver aqui no planeta Terra, que é o meu perispírito. O restante, o organismo físico, ele não é importante. Então, se o organismo físico passa por algum problema e vem a desencarnar, mas com isso houve a cura do perispírito, isso é que é importante. Então, é fácil de ver desse modo? Não, absolutamente. Porque quando a gente está doente, a gente já coloca em dúvida, será que é isso mesmo? Mas vocês podem ter certeza que, pelo que o mundo espiritual informa, é assim que funciona. Os nossos problemas, eles são resolvidos assim. E muitas das vezes, os nossos problemas são escolhidos por nós. A grande parte daquilo que a gente passa numa determinada encarnação é escolhido por nós antes de a gente reencarnar. Ah, não acredito. Não adianta que eu não acredito. Não. A gente não é obrigado a acreditar, mas é assim que o mundo espiritual explica. Nós temos o nosso livre-arbítrio e a nossa visão enquanto a gente não está no corpo é bem diferente. Para início de conversa, 80, 90 ou 100 anos Nada. É um estalar de dedos. Para nós demora pra caramba, né? Uma encarnação para chegar até os 100 anos é muito tempo. Mas, visto do ponto de vista do mundo espiritual, é um estalar de dedos. A gente tem que ter em mente sempre as grandezas do universo. Se a gente for imaginar, cientificamente já está comprovado, que o planeta Terra existe há 4 bilhões de anos e Jesus, o Cristo terreno, há 4 bilhões de anos se reuniu para ver como que ia fazer o planeta Terra ser um ambiente para nós que estamos aqui hoje. Aí muitas pessoas acham assim, não, Jesus esteve entre nós há 2000 anos e tal. Não, ele já estava entre nós há 4 bilhões de anos e, tem mais, continua conosco. Porque se não tivesse conosco, a gente já tinha desandado bem mais do que a gente já desandou. Quando eu digo desandar, é a humanidade de maneira geral. Não é só nós que estamos aqui, os nossos amigos de Friburgo, o Brasil, não. O planeta Terra.
a gente vê que a situação muitas vezes exige um planejamento muito cuidadoso. E, dentro disso, a nossa caminhada, nós precisamos ter em mente o seguinte: para que nós possamos entender um pouquinho do que seja justiça divina, vamos imaginar aqui que uma determinada pessoa que faz alguma coisa contra a lei, ele é punido, né? Ele vai receber uma pena e vai ficar preso, sei lá. Agora, recente, né, tem esse caso aí desse cara lá que assassinou umas pessoas e teve uma pena de 98 anos, mas disso ele vai ficar só 25 anos preso, porque tem várias nuances na lei. Então a lei divina não é assim? Nós que somos imperfeitos, a gente tem um monte de interpretações na lei, e a lei divina não é assim. Se Deus tem a lei perfeita, é lógico que existem atenuantes na lei divina, né? Mas tem uma coisa que a lei humana é incapaz de corrigir. Nesse caso, por exemplo, de um assassinato, a lei humana não consegue corrigir. Ela só pune. Mas a lei divina, ela corrige. Ah, sim, estou lembrando a lei, né, olho por olho, dente por dente. Não. Jesus veio justamente para desfazer esse equívoco. A lei que Jesus veio trazer para nós não comporta mais o olho por olho, dente por dente. É a lei do amor. E a lei do amor, ela diz que se você tirou a vida de alguém, você tem que restituir a vida para esse alguém. Mas como é que faz isso? Bom, todos nós que estamos aqui somos adultos, né? Não é a cegonha, não. E aí que começam os grandes problemas que às vezes a gente passa, né? A gente fez alguma coisa numa outra encarnação e tem que restituir a vida através de receber aquele ser que a gente tirou a vida. Então é fácil de entender que muitas vezes as relações não são muito equilibradas, né? E muitas vezes o ser, há pouco tempo mesmo falando com uma pessoa por causa do aborto, que a gente conhece o aborto espontâneo, né? O aborto espontâneo eventualmente poderia ser o quê? Às vezes o ser que vai reencarnar fala assim, não, eu não vou conseguir ficar perto dele ou dela que me mataram na outra encarnação. E foge da prova. Do mesmo modo como o contrário acontece. A gente aceita receber aquele ser, mas no meio do caminho fala assim, não vou conseguir. E olha a justiça de Deus. Ele dá a oportunidade da gente tentar mais uma vez. E mais uma. E outra mais. Por isso que 10 mil anos para subir um degrau é muito pouco tempo. Porque veja só, se a gente olhar para nós e pensar quantas coisas a gente ainda tem para corrigir, a gente vai ver que ainda falta bastante caminhada. E essa correção, ela começa com uma etapa que é fácil, que é simples, mas não é fácil, que é o arrependimento. Porque muitos de nós estamos, às vezes, num caminho equivocado e a gente não se arrepende. Muitas vezes até porque a gente nem percebe que a gente está errado. O arrependimento é o primeiro passo. Depois é a expiação.
Então, muitos de nós que estamos aqui, a gente está expiando. O que é a expiação? A expiação é justamente a gente procurar compensar aquele ou aquela que a gente fez mal. Aí vai estar resolvido. Não, ainda tem mais uma etapa, que é a reparação. E a reparação é a gente passar por aquilo que a gente fez o outro passar. Então, a gente percebe que a aflição que a gente passa é por isso. A não ser que a gente não tenha feito nada de errado nas encarnações anteriores, né? E então a aflição tem esse... E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz que o arrependimento já é uma característica da evolução do espírito. Caracteriza o arrependimento e tem 3 hipóteses: desejo de melhora, sentimento de culpa ou esforço de superação. A gente vê que tem tantas alternativas, né? Que às vezes a gente está querendo melhorar, às vezes a gente está se sentindo culpado, por isso que a gente se arrepende. E às vezes é um esforço para a gente realmente melhorar, né? Essas afirmativas passadas para Kardec pelo mundo espiritual nos dão a certeza de que quando tomamos consciência dos erros cometidos, começamos nossa jornada, mesmo que timidamente, de evolução moral. Então a gente vê que, se nós olharmos para o nosso íntimo e a gente analisar bem, com bastante consciência, como nós somos, como nós estamos atualmente, a gente vai perceber que ainda tem algum tempo de caminhada para a gente sair do planeta de provas e expiações para um planeta melhor. E aí, muitas vezes, a gente fala assim, mas então, será que é necessário eu conviver com seres que são muito mais rudes do que eu, né? Porque a gente, de repente, já está nessa fase de arrependimento e muitas pessoas nem perceberam ainda que elas estão agindo errado. Tem a possibilidade, sim, da gente conviver junto, primeiro porque é uma oportunidade, muitas vezes, da gente ajudar a esses que ainda não despertaram. E segundo, porque assim a gente vai poder perceber como é difícil sair do estágio, né? Vendo aqueles seres que ainda estão com essa dificuldade, a gente vai conseguir perceber como é difícil sair de um estágio onde a pessoa nem sabe que está fazendo alguma coisa errada, para um estágio onde a gente já tem vontade ou quer, ou já se arrependeu, né? Mas o que significa arrependimento e por que sofremos com ele? Então, Freud diz aí que arrependimento está paralelamente ligado ao sentimento de culpa por alguma coisa errada que a pessoa praticou e tem consciência que praticou alguma coisa errada. Porém, a maioria ainda convive e sofre com esses sentimentos, arrependimento e culpa, sem nada fazer para corrigir ou superar os erros cometidos. Passam a vida inteira sofrendo, estacionados e inertes diante do fato. E é verdade, né? A gente vê muitas pessoas que ainda sofrem, mas que não têm ainda forças para sair desse sofrimento. Porque o desconhecido, às vezes, é mais difícil para eles do que se aventurar a um modo de vida diferente daquele que está sendo feito até o momento, né?
com relação às hipóteses do arrependimento, conforme a palavra de Kardec, o desejo de melhora não é muito simples e fácil de aceitar. Haja visto que isso implica em reconhecer nossa inferioridade moral, ou seja, reconhecer a própria sombra, né? Então, a gente vai ver que o grande impedimento do arrependimento somos nós mesmos, porque a gente prefere colocar a culpa em outras possibilidades do que reconhecer que nós é que estamos errados e nós é que precisamos melhorar, mudar de vida. Então, para a gente poder entender um pouquinho a respeito de expiação e prova, não há a crer, no entanto, que todo o sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Porque muitas vezes, né, a gente pensa, tudo é alguma falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar seu progresso. Uma pessoa conhecida falou assim, qual a diferença entre prova e expiação? Como é que a gente sabe que a gente está numa prova ou numa expiação? Eu falei, olha, é mais ou menos simples. Em prova, estão as pessoas que olham para aquelas dificuldades com otimismo, que estão sempre preparadas para resolver e tal. E expiação são aquelas pessoas que passam pelas dificuldades, mas sempre assim, de má vontade, né? Porque muitas vezes a expiação, ela não foi imposta, gente. O livre-arbítrio, ele é altamente respeitado. Mas tem casos em que a pessoa tem uma grande escolha. Olha só, você vai reencarnar, você precisa resolver aquele problema que você já vem adiando há muito tempo. Não, mas eu acho que seria interessante. Aí mostram para esse ser que vai reencarnar todas as coisas, os desmandos que fez e propõe assim, olha, você vai, enfrenta essa dificuldade, que tudo aquilo que você fez nos últimos, 200 ou 300 anos vai ser compensado. Aí a pessoa, né? Materialmente seria mais ou menos assim. Você vai no banco, o gerente fala assim, você está devendo aí 10 mil reais. Aí você fala assim, como é que vai resolver? Não, faz o seguinte, eu vou te dar um desconto, mas você tem que pagar à vista. Aí qual vai ser o desconto? Eu vou te dar um desconto de 50%. A gente se vira para arranjar os 5 mil reais para pagar, né? É mais ou menos, para a gente poder entender, a reencarnação a gente aceita uma expiação complicada, mas que vai permitir que a gente compense problemas de bastante tempo. Já a prova, não. A prova seria mais não é um desafio, mas mais uma questão que a gente se encontra disposto e preparado para poder melhorar moralmente, né? Aquele tal degrauzinho que a gente quer subir, e a gente vai, então, para resolver algum problema. E, por incrível que pareça, eles dizem que assim, a expiação serve sempre como prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Então a gente vai ver que provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se, mas solicitar uma missão, uma tarefa a executar,
pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Né? Mas, na verdade, muitos de nós olhamos para a missão como uma coisa assim, que vai sair no jornal, uma coisa grandiosa e tal. A missão, às vezes, são coisas simples. Né? Por exemplo, uma missão importantíssima é ser mãe e pai de filhos. Porque não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. A responsabilidade de receber um ser que a gente desconhece, gente, nenhum de nós conhece os nossos filhos ou filhas, não. Porque é um espírito que às vezes a gente nunca conviveu com ele. Mas ele vem, e qual é a nossa missão? A nossa missão é entregar a ele como ser adulto, equilibrado, para que ele possa ter sucesso naquilo que ele veio fazer. Porque ele veio fazer alguma coisa. E se a gente não conseguir colocar ele no ponto que ele possa ser capaz de fazer aquilo que ele precisa fazer, a gente já falhou na nossa missão. Por isso que Kardec pergunta ao mundo espiritual se, para ser bem visto aos olhos de Deus, se basta nós não fazermos o mal. E o mundo espiritual responde que não basta fazer, na verdade só diz assim, não, para ser agradável aos olhos de Deus, nós temos que fazer o bem no limite das nossas possibilidades, porque nós vamos ser responsáveis por todo o mal que ocorra pelo bem que nós não fizemos. Então, vê que o mundo espiritual coloca uma responsabilidade muito grande nas nossas aspirações. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornados puros. E aí, muitas vezes, tem pessoas que falam assim, como que pode a gente pensar em ser feliz num planeta como o planeta Terra, com tantas desgraças, tantas coisas assim? Aí a gente tem que parar para pensar, mas não tem espíritos mais adiantados do que nós que vivem no mundo feliz? E eles não são felizes? Será que eles olham para o planeta como Terra e falam assim, ah, não, eu não tenho direito a ser feliz, porque, coitado, aqueles ali que moram na Terra, eles ainda não, eles passam por tanta desgraça. Não, eles são felizes, porque eles sabem que todos nós fomos criados para sermos felizes. E depois de nós passarmos por todas essas dificuldades que nós passamos e ainda vamos passar, nós vamos ser felizes. Porque os problemas, eles têm data de validade. Se não fosse assim, a justiça de Deus seria menos perfeita que a justiça dos homens. Não é? A gente falou aqui que a pessoa faz alguma coisa errada, vai preso, fica tantos anos preso e acabou. Pagou aquilo que devia à sociedade, porque foi preso e esteve preso. Então Deus seria diferente? Não. Todos os nossos problemas têm data de validade. Eles vão terminar um dia. É claro que quando a gente está naquele problema maior, com todas as dificuldades, nós temos muita, mas muita dificuldade mesmo de aceitar isso. Por isso é importante a fé. A gente acreditar que Deus nos criou para sermos felizes. Que todo aquele problema que a gente está passando tem data de validade. Quando nada, quando a gente desencarnar. Ah, mas aí a gente acabou, morreu. Não, mas a gente não morre. A gente concluiu uma etapa da nossa existência como seres imortais.
É difícil? Claro que é difícil, porque nós ainda estamos justamente nessa fase de aprendizado. E o aprendizado, através das dificuldades, infelizmente, ainda é o método mais eficaz que existe, né? A minha geração, a gente tinha corretivos em casa, né, que lembram bem como era o negócio, né? Naquela época não tinha muita psicologia, não, era mesmo mão pesada, né? Hoje em dia já não é mais assim, ou seja, a gente já evoluiu um pouco, né? Porque hoje em dia a conversa toma lugar da mão pesada, mas ainda existe um caminho longo a gente caminhar. Então a gente vai ver aqui que, mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos vão se expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com a sua impaciência. Visto que, né, senão a gente vai ter que voltar para prosseguir na correção que a gente tem. E aí eu queria deixar só uma coisa que fala muito de como nós somos, né? A vida é uma coisa muito estranha. É preciso tristeza para saber o que é alegria. Barulho para apreciar o silêncio. E ausência para apreciar a presença. Muita paz para todos.